Bom dia, crianças do quarto ano. Tudo bem? A tia Vivian está aqui para mais uma aula, para mais uma explicação de realização de produção de texto, proposta pela nossa plataforma. Hoje nós iremos escrever um relato de viagem, que vocês tanto já aprenderam. A tia Vivian passará para vocês uns slides explicativos da atividade, explicando o passo a passo da atividade. A plataforma propõe que vocês façam o texto em duas etapas, metade hoje e metade numa próxima aula. Porém, a tia Vivian já explicará para vocês toda a aula e você fique à vontade, fica a seu critério, finalizar ou não o texto hoje. Então, vamos lá? Então, produção de texto, nós temos aí relato de viagem, proposta de produção. A tia Vivian já colocou como se nós estivéssemos fazendo, já copiando pelo quadro em seu caderno. Faça o seu cabeçalho bem organizado, bem bonito, e se vocês desejarem, copiem a produção no caderno. Vamos escrever um relato de viagem? Escreva em seu caderno um texto como se você fosse uma das pessoas representadas nas imagens a seguir. A tia Vivian fez a transcrição das atividades, das imagens para os slides. E você pode acompanhar também pelo seu livro de português. São as imagens que darão as ideias, né? Que farão uma sucessão de fatos da sua produção, como se você estivesse vivenciando aquelas situações, estão presentes em seu livro nas páginas 162 e 163. Você vai analisar, vai observar todas as imagens, você vai perceber que ali tem uma sucessão de fatos que aconteceram com alguém que viajou e que vivenciou aquela situação. Nesse caso, você será uma dessas pessoas. Sua narrativa deve ser em primeira pessoa, lembra? Que é uma das características do texto relato de viagem. Você vai então observar cada imagem, criar detalhes para elas, para que o seu leitor possa saber não apenas da história que você criou, dos fatos que aconteceram, do que aconteceu durante aquela viagem, mas também possa saber como o narrador se sentiu vivenciando cada momento, cada experiência mostrada nas imagens. Então, antes de você iniciar o seu texto, a tia trouxe algumas dicas importantes para que você produza um bom relato de viagem. Nós já falamos bastante das características do relato de viagem. A tia Vivian já trouxe para vocês 2 exemplos. Mas hoje nós estaremos focados em entender essa proposta. Então vamos lá. Vocês estão com as imagens, né? Vocês analisaram cada imagem. Você observará que nessas imagens há uma sequência de fatos. Primeiro, nós vamos ver que a criança está viajando para um determinado lugar e há inúmeras situações vivenciadas por ela nesse lugar. Então, lembrando que você deve ser uma dessas crianças, ou seja, um desses viajantes, e vai narrar, vai contar todos os fatos, tudo que você vivenciou,
tudo que você sentiu em primeira pessoa. Ou seja, você é o próprio viajante que relata a história. Lembre-se de que as imagens formam uma sucessão de fatos que aconteceram durante a viagem. Hoje aconteceu isso, ontem aconteceu de tal forma, ou no primeiro dia nós nos despedimos dos nossos pais, chegando no acampamento, organizamos as nossas barracas. No terceiro dia, podemos aproveitar mais atividades e assim por diante, a partir da observação de cada quadrinho. Seu texto, ele deve apresentar detalhes, bastante detalhes. Detalhe o lugar, detalhe as pessoas que estão com você, detalhe o que você sente, como você se sentiu durante a realização das atividades, como você se sentiu junto dessas pessoas, que impressões você teve desse lugar, imaginando cada cena vivida por você, viajante. Seu relato deve demonstrar sentimentos, ações, as suas vivências durante essa viagem é que vão despertar no leitor também o desejo de viver uma aventura semelhante. Peço que você capriche na letrinha, nos detalhes que fazem toda a diferença num relato de viagem e arrasem no seu texto. Boa produção para vocês! Aqui a tia Vivian trouxe as imagens dos quadrinhos. Se você achar mais fácil de estar olhando pelos slides, mas são as mesmas imagens que você tem no seu livro, né? Imagem 1, pelo que a gente observa, crianças partindo, né, em um ônibus, talvez um ônibus escolar, de colônia de férias. Os pais ficaram, se despediram. As crianças, no quadrinho 2, estão montando as suas barracas. Onde é que eles acamparam? Na fazenda, no campo, nas montanhas. Quem são seus amigos que estão com você? Qual é a sua barraca? O que você levou? Você é essa criança que não está conseguindo, está tendo dúvidas para conseguir armar a barraca? Você pedirá ajuda? Ou será que você é a criança que já terminou, está tudo prontinho e quer explorar esse lugar? Vamos pensar? Nos quadrinhos 3 e 4, nós temos atividades realizadas em grupo, né? Um jogo, a piscina, né? Quem é você nessas imagens? Quem são os seus amigos? Lembrando que são sucessão de fatos. Primeiro, você se despediu dos pais, dos avós, dos responsáveis. Depois, você chegou no lugar onde vocês estavam programados para passar um final de semana, as férias. Depois, começaram as atividades nesse lugar. Atividades à noite, por exemplo, nós temos a fogueira, as crianças com alimentos, vocês conversam. No quadrinho 6, vocês contam histórias. São histórias de terror? Alguém está com medo? Você é a criança que está na barraca, só com o rostinho de fora, observando a história? Vocês acordaram à noite, sentiram medo? Você é a criança que está de pé, contando história? Quem você é? Finalizando, nas últimas imagens, nós temos as crianças desmanchando, né, o acampamento, guardando todas as coisas, desmanchando as barracas, e a chegada ao local onde os pais, ou os avós, outra pessoa, estava esperando por vocês. Por você que é um dos viajantes.
Boa produção, caprichem nos detalhes, lembrando que você é um dos viajantes e seu texto deverá estar em primeira pessoa. Um abraço carinhoso. Qualquer dúvida, a tia Vivi está aqui para ajudar vocês, certo? Um beijo.